Hoje nós estamos aqui para falar sobre o KNSC, um dos fundos de papel da Kinea, que para mim é um dos fundos mais seguros que a gente tem aí hoje no mercado. Um fundo focado totalmente aí no IPCA e que recentemente aí, um descontinho bem interessante. E hoje a gente vai analisar ele para entender melhor toda essa situação. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira juntos. Já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente começar. Bom pessoal, o KNSC custando hoje cerca de R$ 8,96, tá com dividend yield na casa aí dos 10,23% e uma valorização de cerca de 3,82% aí nos últimos 12 meses, certo? Quando a gente olha o gráfico do último ano, a gente vê que o fundo praticamente se valorizou bastante. Ele chegou a custar aí cerca de 8,45 lá em abril, agora trabalhando bem próximo aí das suas máximas, cerca de 9,21, tá bom? E aí, recentemente ele vem sofrendo essa quedinha de correção natural do mercado, tá? Principalmente também porque os dividendos caíram um pouco, então isso é um movimento. Eu digo que, como eu falo pra vocês, fundo de papel ele sempre vai acompanhar aquela tendência natural do dividendo, tá? O dividendo melhora, a cotação sobe, se o dividendo piora, a cotação cai. E aqui no caso do KNSC, a gente tá passando por aquele período de inflação mais baixa aí nos últimos 12 meses, mensalmente também. E aí isso tudo leva com que o fundo diminua um pouco o dividendo. Então é natural que ele sofra essas correções de preço, tá bom? Então, dando uma olhada aqui basicamente nos seus indicadores e tudo mais, a gente vê que o valor patrimonial dele é 9,10, então ele tá cerca de 2 centavos aí descontado hoje. O PVP mostra isso, PVP de 0,98, cerca de 2% de desconto. É um fundo que tem um patrimônio de 1,2 bilhões, então é um fundo grande em relação ao patrimônio. A base de cotistas também tem uma boa base de cotistas, são cerca de 132 mil cotistas hoje. E aí o último dividendo aí que ele pagou agora em janeiro, cerca de 7 centavos, tá? Isso também é um dos motivos. O fundo percebe que o fundo desde março ele vem diminuindo o dividendo, e aí em dezembro ele chegou a pagar 7 centavos. Vai ser natural a cotação dar essa corrigida aqui, tá bom? Bom, como eu falei, ele é um fundo que vai focar um pouco mais no IPCA, mas também tem um pouco de CDI na carteira, então ele é bem dividido assim nessa questão. A taxa média é IPCA mais 8,28 e do CDI é CDI mais 3,63, tá? São taxas até que relativamente muito boas, não são taxas tanto risco. No universo de fundos imobiliários, eu julgo o KNC como high grade, mas no universo da Kinea, ele é um de risco médio ali, mas comparado a outros fundos que a gente tem no mercado, esse fundo aqui ele é muito seguro. Ele é um fundo que trabalha com alavancagem. Os fundos da Kinea, eles trabalham com um pouquinho de alavancagem, é meio natural deles já. É aquilo que eu falo pra vocês. A alavancagem, quando feita da maneira correta, ela é muito benéfica pro fundo, mas tem que saber o que tá fazendo. Taxa de administração de 1,20, tá? Não tem taxa de performance, isso é um dos pontos positivos que eu julgo desse fundo, é o fato dele não ter a taxa de performance. Aqui ele comenta, né, que os CRIs atrelados a IPCA, eles vão basicamente apurar os resultados de 2 meses anteriores. Então, os 2 meses anteriores foi outubro e novembro, né? Que a gente tá com o relatório de dezembro. E aí, galera, a inflação aqui, ó, 0,24, 0,28. A inflação muito baixa. Então, é natural que o dividendo venha mais baixo, tá bom? Então, as principais movimentações da carteira do fundo no mês de dezembro, basicamente, eles venderam alguns CRIs, tá? Venderam esses 3 CRIs aqui, o do FL Plus e do ID Tower, totalizando em um valor aí, praticamente de 62 milhões. Olha que legal, o fundo ganhou dinheiro nessa brincadeira, porque a taxa de emissão média estava em 6,1 e foi vendido a 7,34, tá? Vocês não sabem, quando o CRI ele aumenta a taxa, ele valoriza. Então o fundo ganhou um dinheirinho aí maneiro, tá? E aí a compra vendeu esses aqui para comprar ED e Tower, um valor de 40 milhões e é um preço médio de IPCA mais 8,25. E olha que interessante. Ele vendeu CRIs que estavam basicamente a IPCA mais 7 na taxa mercado, né? E comprou CRIs a IPCA mais 8,25. Olha a reciclagem de carteira, o quão importante ela é para um fundo imobiliário de papel, tá? Se essa reciclagem de carteira não ocorre, o fundo acaba ficando para trás. Então, excelente movimentação aqui da Kinea em relação a essa reciclagem, gostei muito. Ele fala um pouquinho, né, que se cria para financiar a aquisição de cotas de um fundo imobiliário e tudo mais, e as garantias é a cessão fiduciária de dividendos, dos FIs e dos contratos de locação de outros 2 ativos decididos pelo fundo devedor. Tá bem tranquilo, dificilmente vai dar algum problema, mas se der, acompanhando algumas movimentações que aconteceram, no CRI Smart Connect, um projeto representa 1,1% do PL do fundo e tá com atraso frente ao seu cronograma, tá? Não é uma inadimplência ainda, mas é válido ficar de olho, tá bom? E no CRI Amarante foi realizada uma GT, tá bom? Sobre a liberação de umas garantias de operação. Basicamente só aumentar o prazo do qual a operação não poderá ser pré-paga. São coisas burocráticas, não são muito interessantes para nós, mas tá tudo tranquilo. E a gente tem um resuminho da carteira. O foco dele de fato é escritório e residencial. Foco em IPCA, mas tem um pouquinho de CDI. Taxa média eu já falei para vocês, né? Tudo mais. E o prazo médio de duração
CDI são 3,5 anos e do IPCA 7,3 anos, então são contratos muito longos. E aqui é um fato interessante, né, desse fundo imobiliário. Como que esse fundo até agosto de 22 ele foi sempre sendo negociado acima do valor patrimonial. Após isso, são raros os momentos que o fundo consegue alcançar a cota patrimonial. E é bem interessante, assim, de ver que a gente tem dois momentos do fundo, né, o momento da inflação mais alta e o momento da inflação mais baixa. É bem diferente. DRE do fundo em dezembro, basicamente o resultado foi de 11,8 milhões. A gente vê que, olha só, março foi um resultado de quase 17 milhões. Então, uma grande diferença aí em relação aos resultados, tá? Tirando a despesa de 1,2, sobrou pro fundo 10,9 e aí distribuiu 9,2. Então, o fundo acumulando aí algumas reservinhas. Então, teve um resultado de 8 centavos e distribuiu 7. E aí tem cerca de 7 centavos acumulado dentro do cota. Então, o fundo vem fazendo essa reserva pra tentar dar uma segurada e tudo mais. Não ter tanta variação no dividendo. Isso que eu sempre falo pra vocês, tá? E aí a gente vê, né? Tá desde maio praticamente pagando aí 8 centavos. Fundos IPCA sofrendo muito, pessoal. É um momento bem complicado, assim, pros fundos IPCA. E basicamente, hoje, você comprar o fundo aí a 9,10, leva pra casa aí uma taxa média de IPCA mais 8,29, tá? É uma taxa muito boa. Se você pegar a NTNB, leva pra casa um IPCA, um NTNB, né, mais 2,91, outra taxa muito boa. Talvez seja um bom momento de tentar pegar esse fundo um pouco mais descontado, aproveitando que os dividendos estão caindo de fato. E aqui a carteira dele, a maior posição é de cerca de 5%, tá? Mas no geral, um fundo muito bem diversificado. Eu gosto bastante dele. São mais de 70 CRIs aí que ele tem dentro da carteira. Então é algo muito feito com muita tranquilidade, tá? Aqui são todas as operações, ele vai detalhar cada uma por setor e tudo mais. Acho válido você ler, se você queira investir por aí. Assim, pessoal, comentários finais em relação ao KNCC e todo esse momento aí que a gente tá vivendo no Brasil. Um período de inflação mais baixa, como eu falei pra vocês, é natural que esses fundos que tem um pouco mais de IPCA na carteira sofram um pouco, mas eu acredito ainda que o momento deles vai chegar, pode ser esse ano ou ano que vem, mas eles vão colher esse fruto aí de uma inflação que vai vir mais forte, tá? É natural, basta a gente olhar todos os movimentos que o nosso governo atual tem, muito gasto, aumento de imposto, aumento de preço de gasolina, isso tudo contribui para uma inflação mais alta. O Brasil hoje não vive uma inflação tão alta, porque a gente tem um pouco ainda de gás para gastar, vamos dizer assim, de bônus para gastar, e porque o mundo também vive um momento muito complicado, sabe? Se o mundo tivesse numa situação melhor, o Brasil já estaria sofrendo algumas consequências. Então, por enquanto, a gente ainda não vai colher os frutos de um governo não tão bom. E eu não gosto de falar aqui sobre governo com vocês, que eu tenho uma ideia na minha mente que independente do governo, você tem que continuar investindo e tudo mais. Obviamente, as coisas vão refletir as coisas que eles fazem. As atuais medidas do governo, elas promovem uma inflação no longo prazo. Então, é válido ficar de olho. Por isso que eu vejo os fundos imobiliários papel, principalmente os ligados ao IPCA, com uma boa alternativa para quem tá pensando em investir no longo prazo, tá bom? E o KNCC, eu acredito que ele vai continuar sofrendo essas correções, principalmente por causa desse dividendo. Então, hoje o fundo de papel pagando 0,76 vai ser natural. Se o dividendo vier novamente 0,7, ele vai sofrer uma queda maior. Com essa correção aí, pode ser que você consiga comprar o fundo com mais desconto, tá bom? É natural, tá, pessoal? A galera não vai ficar recebendo 0,76 ao mês de um fundo de papel, tá? É melhor investir no fundo de tijolo para receber isso. Então, o mercado vai naturalmente corrigir isso aqui. No geral, aí, já me alonguei muito. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que tenha feito alguma diferença no vídeo de vocês. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Qual o fundo imobiliário que vocês querem ver? Eu trago aqui, fechou? É isso. Tamo junto. Até a próxima e falou!